Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Natália Dutra Costa. Ela é militante de educação popular, vegetariana, historiadora e especialista em literatura pela UFG. É mestranda no PPGIS-UNB, mãe de pet e de planta, artesã nas horas vagas e se auto-identifica como chata em tempo integral. Muito obrigada por ter aceito o convite, Natália, e será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Essa pergunta de como a história entrou na minha vida é muito difícil, porque eu não consigo lembrar ao certo em que momento a história começou a ser significativa, sabe? Mas eu sempre gostei muito de narrativa, de literatura, e os livros que eu mais que eu mais gostava eram biografias e principalmente livros que narravam períodos passados. Gostava também de museu, sempre gostei de museu. Minha mãe muito ligada à memória, minha família muito ligada à memória. Então eu gostava de frequentar museus, eu gostava de escutar os causos, né, da minha família. A gente sentava em volta da fogueira e conversava sobre coisas que eles viveram no passado. Enfim, nem tão, né, eles não têm uma preocupação muito grande com a verdade, mas são coisas que facilmente poderiam ter sido, tipo, reais, saca? Mas academicamente, eu não sentia que fazia um sentido, sabe, para mim, estudar história. E aí, isso mudou significativamente quando eu comecei a estudar sobre a ditadura militar. Foi muito engraçado. Eu fazia aula de violão e a primeira vez que eu fui na aula, a professora ensinou pra gente uma música muito fácil, que é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Eu aprendi a tocar música e, muito ligado à literatura, eu comecei a pensar, tipo, o que que essa música tá falando, sabe? Tipo, Flores, Canhão. Eu achava que tinha a ver com o Vietnã, alguma coisa assim. Mas aí eu fui estudar e, cara, falava sobre um período em que o Brasil passou por um estado de sítio, um governo extremamente violento e mentiroso, sabe? E eu fiquei em choque que eu tinha 15 anos e ninguém nunca tinha me contado nada a respeito disso. Eu estudei em escola pública, então, né? Claro, eu tive acesso também a uma escola particular de bairro, mas não era um ensino muito bom, entende? A gente não discutia coisas tão profundas assim. E aí eu me senti tão enganada, tão ultrajada, que eu comecei a ler sobre, que eu comecei a estudar livros que eu só fui ter contato depois na faculdade, fazendo pesquisa sobre ditadura, né? Que é a minha área de pesquisa. E eu comecei a pensar, tipo, nossa, as pessoas precisam saber disso, a gente precisa lembrar disso para que isso não aconteça de novo, né? Bem, bem Adorno, né? Da escola de Frankfurt, mas é isso. Eu, eu me envolvi com a história com essa pegada, com a pegada de dizer, de lembrar, de estudar, de falar para não se repetir situações como aquela, né? E aí hoje a gente vê esses rolês acontecendo, é tão doido pensar a respeito. É muito, é muito interessante, assim. E também muito ligado à educação, né? Eu,
Eu gosto muito de dar aula, eu acho muito significativo, assim, o nosso trabalho enquanto educador. E eu acho que o potencial transformador da história numa sala de aula é gigantesco. Porque da mesma forma que eu me senti ultrajada ao nunca ter estudado sobre a ditadura militar lá com 15 anos, eu vejo meus alunos também ultrajados com diversas coisas, sabe? E eles são tão ligados à tecnologia, à informação, né? E eles se sentem ultrajados por nunca terem pensado em coisas que são muito reais e são muito presentes na vida deles, né? Porque são processos que transformaram o presente deles, que transformam, né? Que estão no presente deles. Então, eu acho assim fantástico o potencial transformador da história na sala de aula. Quais são as temáticas de seu interesse? As minhas áreas de interesse atualmente são história e educação e principalmente ditadura militar. Agora eu tô com recorte de movimento social em Goiás, né? Pensar os movimentos sociais em Goiás a partir da ditadura militar, como isso acontecia e tal. Não só movimentos sociais que a gente pensa, sei lá, movimento comunista ou socialista, mas eu tenho pensado em outros movimentos sociais, como esses outros movimentos sociais se desenrolam durante esse período. Mas isso é atualmente, né? Eu já fiz muitas coisas ligadas, por exemplo, à memória, a cinema, a gênero, a ensino de história, a arqueologia, a cultura material. Então, assim, eu sou uma caixinha de interesses. Eu tenho muito interesse em várias áreas, mas atualmente eu tenho focado nesses nesse estado, né, no estado de Goiás e movimentos sociais na ditadura. Quais são seus trabalhos mais recentes? Então, eu passei um tempinho distanciado da história, principalmente por eu achar que eu não me encaixava nesse ambiente, por não fazer muito sentido para mim uma teoria sem uma prática, não fazer muito sentido para mim pesquisas que não retornem para a sociedade, por não fazer muito sentido para mim ser mantida por um dinheiro público, porque nós somos bolsistas, né? Nem todos. Eu sei que tivemos muitos cortes, mas se a gente está fazendo um trabalho acadêmico e esse trabalho acadêmico não retorna para o público. Então, nesse momento aí de revolta que eu tive com a academia, principalmente a academia da história, eu estive ligada à memória. Eu fui, eu trabalhei em museu, então nesse espaço eu conheci a rede de educadores de museus e eu tive a oportunidade de integrar a REM Goiás, que é a Rede de Educadores de Museus de Goiás, e também ao coletivo Museologia com Pipoca. A gente se distanciou do coletivo, né? Mas enquanto ele estava ativo, a gente discutia com cineclubes goianos cinema e memória. Isso foi um movimento assim muito interessante para mim. Tive a oportunidade de estudar sobre o cinema goiano, de estudar a história do cinema goiano, discutir memória. Também tive a oportunidade de, na REM, a gente, durante a pandemia, comentar sobre as situações dos trabalhadores de memória durante a pandemia. Fizemos uns trabalhos bem legais, remotos. E também fomos agraciados aí, concorremos a editais de cultura e ganhamos 4 editais de cultura para fomentar as nossas atividades, enquanto a gente estava em pandemia, né, em distanciamento social, sendo um federal, um municipal e 2 estaduais. Então foi muito legal os trabalhos que conseguimos desenvolver, né, porque com recursos as coisas ficam mais fáceis. Mas atualmente eu estou muito mais ligada ao meu mestrado, né, nessas questões de ditadura militar, de movimento social em Goiás. Não só o movimento social, mas indivíduos que sofreram algum tipo de perseguição dos órgãos de informação e repressão da ditadura em Goiás.
É mais ou menos isso que eu tenho produzido atualmente. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Então, eu acabei de entrar no mestrado, entrei ano passado. Eu ainda estou nesse momento de reler as minhas fontes, de tentar pensar qual perspectiva vai fazer mais sentido para mim, porque é muito interessante, né? A gente às vezes veste a camisa, sei lá, da história cultural e, e fala muito mal da história social, veste a camisa da história das ideias e não pode de forma alguma pensar em história social, história cultural. E esses debates, eles perdem totalmente o sentido quando a gente se lembra que a gente é historiador e quem dita para nós qual perspectiva teórica metodológica, quais conceitos a gente vai se debruçar, é a nossa fonte, né? São as nossas fontes que dizem isso pra gente. São ferramentas, né? Então, as perspectivas teóricas e metodológicas são ferramentas, né? Então, mesmo eu sendo uma pessoa muito ligada à memória, à antropologia, ao ensino de história, hoje eu me vejo muito ligada, as minhas fontes me dizem que o caminho mais interessante, né, mais produtivo para mim tem sido a história social. Então eu estou me debruçando bastante sobre a história social, tanto que a linha de pesquisa a qual eu ingressei no mestrado é história social e suas múltiplas formas, né? E isso é um ponto muito legal para mim, assim, é algo muito interessante. Agora, um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Ah, um momento inesquecível foi quando foi a primeira vez que eu fui dar aula de história. E a todo momento que eu falava, eu arrepiava. Toda vez que um aluno falava, respondia a meu questionamento, né, que eu faço aula dialogada, esse aluno conseguia compreender, né, eu conseguia perceber, conseguia avaliar esse retorno dessa transformação da história, sabe? Então, faz muito sentido para mim a aula de história. E essa memória, assim, ainda está muito viva em mim. É o espaço que eu quero habitar. Uma decepção. A minha decepção com a história são muitas. Ai, Deus. Mas é principalmente ligada à academia. A minha decepção vem quando, por exemplo, eu escuto que o meu trabalho tá um lixo, com essas palavras, ou que eu preciso de uma ajuda profissional, porque eu escrevo igual uma criança, ou que eu tenho que tirar o tom de manifesto do meu texto. E tudo isso não faz sentido nenhum para mim. Mas me adoeceu muito, isso adoece, né? Esses abusos morais que a gente sofre dentro da academia adoecem a gente. São pessoas que deviam nos ajudar, deviam nos mover para um caminho melhor de produção acadêmica, deviam nos amparar, mas são pessoas que nos humilham, né? Então, essa decepção me moveu também para pensar que eu quero ser uma professora diferente dos que eu tive. Eu quero ser uma orientadora diferente dos que eu tive. Eu, em vez de produzir essas crises de ansiedade, essas crises de pânico, depressão, eu quero fazer com que os meus alunos produzam intelectualmente, chegam o mais longe possível e sejam um motor assim para mudar a realidade, porque para mim a história faz muito sentido quando a gente pensa em transformação da realidade atual. Porque a gente só entende quem a gente é se a gente saber o nosso passado, né? Se a gente estudar a nossa história, os processos que nos trouxeram até aqui. Digo isso politicamente, digo isso politicamente mais individual também. Então, essa decepção também foi importante para mim, para chegar nesse espaço. E são decepções que eu encontro muito na área da história, tá? Porque eu tive contato com outras academias, por exemplo, eu produzi intelectualmente para letras, produzi intelectualmente para
para museologia. Então, assim, são locais onde eu me sinto muito confortável, muito mais confortável do que a minha área de formação. Então, eu quero ter esse espaço confortável na minha área de formação também. E eu acredito que essa nova leva de historiadores tem pensado a respeito disso. Eu tenho ficado muito feliz com, com essas possibilidades, né, de transformação dentro da nossa academia. Um sonho. Hoje, meu sonho é fazer trabalho de base nos locais onde eu for trabalhar. Eu acabei de passar num concurso público para dar aula no estado de Goiás, então estou muito empolgada, estou sonhando todos os dias com os trabalhos que eu posso desenvolver ligados à história, ligados à memória, literatura, tudo que eu gosto. E a sociedade, né? Esses trabalhos de extensão no meu estado são, assim, o que me move. Então, meu sonho é conseguir fazer uns trabalhos legais aí, onde eu for trabalhar. Bem prolixa, né? Trabalhos legais onde eu for trabalhar. Enfim, é isso. Um professor ou professora marcante. A professora marcante é uma colega de trabalho e que eu sou apaixonada nela. O nome dela é Romênia. Ela é uma historiadora incrível, incrível, gente. O trabalho que essa mulher faz de mobilizar cursinho público, cursinho popular, de ajudar os alunos dela. E, nossa, ela é fantástica, ela é fantástica. Fantástica. O último trabalho dela é um mestrado sobre evasão escolar e início nas drogas, né? O pontapé inicial para as pessoas deixarem de estudar e se envolverem no mundo das drogas e tal. E assim, nossa, que mulher fantástica. Eu olho para ela trabalhando assim, ela já tem anos de sala de aula e ela continua com aquele gás. Então, nossa, eu quero muito ser igual a ela. E às vezes a gente fica com medo, né, de trabalhar, de sofrer essa situação de desistir, sabe? Eu não quero desistir, não. Eu quero continuar fazendo coisas para minha sociedade. E a Romênia, ela é um espelho, assim. Um espelho não, né? Mas ela é uma pessoa que eu me espelho, né? Que eu quero me espelhar. E a sua relação com a história em uma palavra. A minha relação com a história, em uma palavra, definitivamente é dúbia. É amor e ódio entre tapas e beijos. Muito obrigada por esse papo, Natália, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!